Bem-vindos ao Carreira Contábil. Hoje nós vamos falar de saúde mental. Você pode estar ouvindo através do nosso podcast, Romana, ou através no nosso canal do YouTube, Romana. Então, tanto o podcast quanto o YouTube tem o mesmo nome, você pode seguir no podcast ou se inscrever no YouTube para ter acesso às próximas entrevistas. E para falar de saúde mental, eu queria dar as boas-vindas à Amanda, que vai falar um pouco da formação dela. A gente vai bater um papo sobre saúde mental, porque independente de sermos contadores, advogados, médicos, nós precisamos cuidar não só da questão física. Hoje tem muita preocupação em relação ao cuidado do corpo e a gente precisa ter esse mesmo cuidado com a mente, até porque a mente não é algo visível, né? O corpo você olha e você vê se a pessoa está ali, né, com aquele corpo ideal ou não está com o corpo ideal. Agora, a mente não tem como saber se a pessoa está com a mente ideal ou não. Então, para a gente falar sobre isso, no bate-papo de hoje, no Carreira Contábil, eu convidei a Amanda e eu quero agradecer por ter Oi, aceitado o Tatiana. convite. E, Amanda, seja bem-vinda ao canal do YouTube, ao podcast, a todo o universo onde eu divulgo os meus trabalhos. Oi, Tatiane, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente é muito importante falar de saúde mental. Ainda tem alguns tabus, a gente vai falar sobre isso. E ter esse espaço realmente é muito, muito importante, né? Para a pessoa que está ouvindo, para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, conseguir ter informações, esclarecimentos. Agradeço aí a oportunidade. Espero que o papo seja muito bom, muito produtivo. Amanda, começa falando para a gente como é a sua formação profissional, porque a gente tem uma ideia assim de psicólogo, quanto tempo tem que estudar, e psicólogo, eu acho que psicólogo, pelo pouco que eu sei, né, é como contabilidade, você tem vários segmentos ali, várias linhas, não sei se eu posso falar segmentos, mas várias linhas que você tem de escolas, né, de psicologia. Sim. Então, não é tão simples, né? Você estudar a mente não é simples, e ter uma bagagem teórica também é um desenvolvimento assim que leva anos de estudo, de preparação. Então, como é que é a sua formação profissional como psicóloga? Então, eu sou psicóloga clínica hoje. Para ter a profissão de psicóloga, eu fiz a faculdade de 5 anos de psicologia e sim, dentro da psicologia a gente tem várias abordagens de trabalho. As mais conhecidas são a psicanálise e a TCC. Provavelmente o ouvinte já ouviu falar de alguma dessas abordagens. Eu sou gestalt terapeuta, que é uma abordagem voltada, é uma escola, uma abordagem, como você falou, voltada no homem, centrada no homem. A gente acredita muito no potencial humano, no potencial de escolha do sujeito, e a gente trabalha muito a relação que a gente vive dentro do consultório, o que a gente observa que a pessoa vive no mundo, no trabalho, né? Acaba sendo um dado muito importante de relação para o psicólogo observar aquelas informações que o cliente traz sobre o que ele vive no trabalho, fala muito dele. Então, assim, falando da minha formação, atualmente eu estou na clínica, desde 2015 eu trabalho somente na clínica, mas antes disso eu trabalhei por aproximadamente 5 anos na área de recursos humanos. Na realidade, desde a faculdade eu venho conciliando tanto a clínica quanto a parte de recursos humanos. Eu tenho experiência nas duas áreas e de 2015 para cá eu decidi por focar só na clínica. Observo sim de questões profissionais, questões de relações, de relacionamentos dentro do trabalho, acabam gerando muito conflito na vida do sujeito, acabam trazendo ansiedade, às vezes causam depressão. O trabalho tem um peso muito importante, né? E para poder ser uma gestalt terapeuta, eu fiz uma formação de 2 anos dentro dessa abordagem. E como é que é a rotina de um psicólogo? Porque a gente costuma trazer os contadores aqui, quem é auditor, quem é dono de escritório de contabilidade, já falamos do pessoal de que é da área pública, mas como é que é a rotina de um psicólogo? Porque afinal de contas, você passa o dia inteiro ouvindo uma pessoa, né? Eu que falo muito, eu acho que eu teria muita dificuldade de ficar calada só ouvindo, 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 ouvindo.
Então, assim, admiro muito quem consegue passar o dia inteiro ouvindo alguém e falando pontualmente, né? Eu acho que é fantástico. Mas como é que é a rotina de um psicólogo? Chega no final do dia, você tá doida para falar alguma coisa com alguém? Muito curioso isso que você está trazendo, porque acaba sendo um dos pensamentos que as pessoas têm mesmo, né? E, na verdade, dentro da minha escola, vou falar do que eu vivo, né? Dentro da minha escola, a gente consegue ter esse retorno, a gente consegue devolver as nossas impressões, a gente consegue dar o feedback para o cliente, que a gente chama de cliente, né? Mas seria o paciente, do que a gente está vivendo dentro do consultório. E, normalmente, o psicólogo, ele vai cuidar das pessoas, ele vai cuidar dos conflitos. Então, assim, vai depender muito da área que ele estiver atuando. Mas, no geral, o que ele vai fazer? Ele vai atender pessoas individualmente ou dentro de um grupo, e aí pode ser uma terapia de grupo, pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de um hospital. Ele vai estar intermediando as relações de alguma forma. Tem que preencher, né, prontuário, fazer relatório, tem os documentos que a gente precisa elaborar de acordo com o nosso conselho e, principalmente, muito estudo. Na verdade, é uma área que a gente tem que estar sempre se atualizando. Eu estou sempre me atualizando, a gente não consegue ficar, tem essa parte do estudo, não é porque formei e pronto, não. Porque tudo que a gente acaba atendendo, todos os casos que a gente acaba atendendo, são demandas individuais, né? Então, assim, é importante também ter essa rotina. E a gente consegue conversar também de alguma forma, né? Dentro do tratamento que a gente faz. É importante ter essa troca, na verdade. Não é nem sempre o psicólogo ele fica só nessa posição de ouvinte. Às vezes sim, né? Às vezes é importante treinar isso, essa parte do ouvir, mas também tem a parte do falar, e é importante buscar um caminho mesmo para conseguir equilibrar o ouvir e o falar. Os dois são, eu diria que as duas ações são muito importantes no trabalho de um psicólogo. E quais são os pequenos cuidados que uma pessoa deve ter no dia a dia para cuidar da saúde mental? Porque hoje a sensação que eu tenho é as pessoas têm mais de um emprego e as pessoas estão na academia, estão com os amigos, estão nas redes sociais e postam viagens e, sabe, momentos com a família, momentos com os amigos, e aí, de repente, você acha que a pessoa foi viajar, ela já voltou. É muita atividade, né? As pessoas estão assim o tempo todo ocupadas, o tempo todo tem pessoas em volta, elas não estão sozinhas, até porque você pode estar em casa sozinho, mas aí você está no celular ali olhando a rede social, interagindo virtualmente com outras pessoas, então você não está sozinho, porque você tem ali uma companhia virtual. Eu acho, assim, a minha percepção cansa, né? Porque gasta uma energia, tudo isso, muito grande. Então, assim, não acho que o mundo vai mudar, não acho que a gente vai desacelerar, todo mundo vai viver numa aldeia, entendeu? Cozinhando ali no fogão de lenha, desenvolvimento, todo mundo, né? Eu acho que não tem uma tendência tanto assim para mudar. Já que não dá para mudar radicalmente, né, da gente largar tudo e viver no meio do mato, que tipo de cuidado, pequenos cuidados no dia a dia que a gente pode ter para preservar a nossa saúde mental? O que a gente pode fazer assim? O que todo mundo pode fazer? Que não é coisa assim que você precisa ter dinheiro ou depende do bairro onde você está. Porque eu acho engraçado que algumas pessoas falam assim, você caminhar é de graça. Gente, mas tem bairro que você não pode caminhar, porque se você for caminhar é violento. Você pode ser assaltado e não, sabe? Eu acho que quem dá os conselhos tem que falar assim, se você está em tal região, faça isso. Se você está em tal região, faça aquilo. Então, assim, o que a gente pode fazer, independente de onde more, independente da rotina que tenha, que pode cuidar da saúde mental? Essa sua pergunta vai muito de encontro com a minha prática. É isso que eu tenho observado muito nas pessoas. As pessoas estão muito aceleradas, agindo muito no automático. Eu tenho que dar conta de uma rotina, às vezes, muito. Agora veio a pandemia, né, que eu acho que de alguma forma deu uma desacelerada, nesse sentido de rotina muito acelerada, de muitas tarefas para fazer. Mas, assim, mesmo assim, eu ainda vejo as pessoas precisando dar conta de casa,
família, filho, trabalho, aí pode não estar trabalhando presencialmente, né? Mas está trabalhando online, tem milhões de reuniões, milhões de relatórios para fazer. Então, assim, as pessoas ligam realmente um automático e começam a agir sem se perceber, sem se dar conta do que está vivendo. Então, assim, o que eu diria? É muito importante ter um equilíbrio. Como é que eu consigo esse equilíbrio? Assim, tem algumas ações que ajudam o corpo a acalmar, que ajudam, na verdade, a se perceber. Acho que é muito importante isso, perceber o que você está vivendo. Então, assim, de alguma forma, durante o dia, o que você está vivendo? Busca se checar, como é que eu estou? Busca, de repente, planejar um pouco a rotina, ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Tem vezes que não vai dar para elaborar tudo que estava previsto. Então, assim, se permitir e tentar de alguma forma introduzir uma prática de meditação ou de respiração na rotina, isso tende a ajudar, isso tende a dar uma acalmada no organismo. A atividade física funciona muito bem para algumas pessoas, tem pessoas que me relatam que de fato extravasam aquela correria do dia a dia quando param para fazer alguma atividade física, uma forma de extravasar a energia. Então também é um caminho. Procurar não ficar só fazendo compromissos, realizando compromissos, mas também é importante buscar algum lazer, né? Você citou aí que algumas pessoas moram em bairro perigoso, mas dá para fazer alguma atividade dentro de casa mesmo, né? Hoje em dia na internet tem alguns exercícios que você consegue fazer, séries, filmes, músicas, leitura, estar com a família, busca se checar, busca se observar, treina isso, já que essa rotina tira um pouco isso da gente, é importante de alguma forma tentar voltar a essas sensações para que não gere o adoecimento, voltar a esse equilíbrio para a vida. Então, a minha dica assim seria essa. E como é que a gente, nessa linha de muita agitação, e aí você falou assim, mas tenta planejar, e quando você tem, e aí já né, falando de como lidar com a ansiedade, e quando você vê que você tem um monte de tarefa para fazer, que não vai dar para fazer tudo, sabe? Como é que eu lido com a ansiedade? Porque eu tenho notado as pessoas mais ansiosas, e eu tenho escutado as pessoas falando assim, não, eu tive ataque de pânico, eu estou com ansiedade. Eu tenho ouvido muito a palavra ansiedade. Eu não sei se a palavra ansiedade está banalizada ou se as pessoas de fato estão mais ansiosas. Mas, de qualquer forma, a gente não pode falar, né, do sentimento, você está ansioso ou você não está ansioso. A gente não tem como julgar. A pessoa usa a palavra, mas você não tem como falar, isso não é ansiedade. Eu não estou na pessoa para saber o que de fato ela está sentindo. Talvez ela não saiba nomear, não é ansiedade, é outra coisa, ela está chamando de ansiedade. Mas já que ela diz que é ansiedade, né? Como é que a gente lia? A gente está sempre com muita gente, muitas tarefas e muitas altas programações. Como é que a gente lida com a ansiedade no dia a dia? Porque não é assim, não, sábado e domingo eu não trabalho, eu desacelero. Tá, mas você tem que viver de segunda a sexta. Sabe? Não, sábado e domingo, gente, não tem um botão de liga e desliga, sabe? Deu sexta-feira, 18 horas, apertei um botão aqui, agora eu sou totalmente good vibes até segunda, às 6 da manhã. Não tem um botão de liga e desliga. Como é que a gente lida com essa ansiedade? Até porque contador é muito prazo, é muita pressão e tem multa da Receita Federal, quem é da área fiscal. Então, assim, como é que a gente lida com essa ansiedade? Claro, a terapia é ótimo, super indico para todo mundo, mas além da terapia, como é que a gente lida com a ansiedade? Esse ponto também é muito importante, estou adorando os pontos. Ansiedade, né? Vou falar rapidinho então a diferença. Vamos lá, ansiedade. Ansiedade é uma sensação do corpo. Qualquer pessoa pode ter diante de uma situação específica que você sabe que vai te causar alguma expectativa, alguma dúvida que vai te deixar apreensivo. Tipo, tem uma reunião marcada muito importante, eu posso ficar ansiosa. Tem uma viagem agendada para o mês que vem, isso pode me gerar uma ansiedade. Ter uma situação específica que me deixa apreensiva e eu posso ficar sem dormir, posso ter
aceleração cardíaca, né, taquicardia, posso ter sudorese, tremor, dentro de uma situação que eu sei o que vai acontecer. O transtorno de ansiedade, o que acontece? O seu corpo ele fica tão acostumado a estar acelerado, a estar em alerta, que você começa a ter essas sensações no dia a dia. Às vezes fazendo coisas normais que você sempre fez. Ou às vezes não fazendo nada, você está vendo uma televisão, ou você está fazendo um trajeto que você sempre fez e de repente você começa a ter todos esses sintomas. E outros vão variar de pessoa para pessoa. Então, assim, Tatiane, da mesma forma que o corpo ele aprende a ficar sobrecarregado, aprende a ficar acelerado, é importante que cada um tente estabelecer as suas prioridades, tá? Claro que isso não é fácil, inclusive o processo de psicoterapia ajuda sim, mas o sujeito ele consegue fazer, ele consegue de alguma forma criar essa escala de prioridade com o tempo e se treinar mesmo a se desacelerar, na verdade, né? Porque se em algum momento ele ficou muito acelerado, chegou na sexta, deu 18 horas. É já meio que organizar, já pensando que, assim, sábado, para mim é difícil não trabalhar final de semana, por exemplo. Então, pelo menos o sábado ou domingo, pelo menos um dos dias, eu vou ficar sem mexer no trabalho. Então, assim, já faz um agendamento prévio para isso. E, assim, da mesma forma que a pessoa... Eu digo o seguinte, da mesma forma que a pessoa tem compromisso com o trabalho, compromisso com todas as obrigações que a vida exige mesmo, né? E a gente sabe disso, ela também tem que ter compromisso com ela, compromisso de equilíbrio, de buscar, de se comprometer consigo, que no sábado, por exemplo, não vai pegar no trabalho e vai, sei lá, assistir um filme com o filho e vai, sei lá, ouvir uma música ou vai ler um livro. É ter, de fato, esse compromisso, essa organização, com equilíbrio, a vida vai fluindo melhor com o tempo, né? Isso é um exercício a médio prazo, não é algo da noite para o dia. Tem que ter paciência, às vezes é um funcionamento de anos, que você não vai mudar em um mês. Às vezes sempre teve muita cobrança, desde a infância, desde a adolescência. Então, assim, é difícil mudar, mas é possível mudar. Mas você diz que isso é um hábito, né? Isso é o que eu já ia comentar e você acabou comentando. Que não dá para da noite para o dia, eu aprendi a desacelerar, eu aprendi a ter um comprometimento com o meu lazer, com ter algum hobby, com estar com a família, e que isso leva um tempo. Mas qual é o momento em que, não, eu preciso buscar ajuda profissional, eu preciso buscar uma terapia, e qual é o momento que eu posso detectar isso em mim, ou detectar em alguém que está próximo a mim, o marido, a esposa, os filhos, os pais, um amigo próximo? Que momento a gente começa, que sinais a gente percebe assim que, opa, está na hora de buscar ajuda profissional? É muito importante a pessoa se checar, voltando lá atrás, começar a reconhecer seus limites e as suas sensações. Começou a se sentir mal, está percebendo prejuízos significativos em sua vida, está desconfortável. A psicoterapia ela não precisa ser agendada quando você já está ali muito mal, muito triste, sem vontade nenhuma de fazer as coisas ou com muitos sintomas de ansiedade. Não precisa. Ela pode ser também preventiva, inclusive. Então, assim, quando é o momento de buscar? Eu diria que não tem contraindicação. Então, a qualquer momento você pode buscar para ter um autoconhecimento. Poxa, estou me checando, estou me observando, estou vendo que o meu trabalho está muito puxado, que a minha rotina está muito agitada. De repente, já é hora de buscar um espaço para poder organizar isso. Ah, mas não quero, estou sem tempo. Tá bom. Então, começou a se sentir mal com frequência. A menos de 2 semanas, os sintomas eles aparecem com distância de menos de 2 semanas. Já pode ser um transtorno de ansiedade. Aí já é o momento de buscar uma ajuda especializada. Assim,
eu tivesse que colocar um prazo. Mas eu acho que começou a se sentir mal, percebe que a vida já está diferente, que já não está com o mesmo prazer de viver, né? Vamos dizer assim. Eu acho que já é hora de buscar uma ajuda. Mas você fala assim, percebeu que está diferente, que está atrapalhando a rotina, é hora de buscar ajuda. Só que a psicologia, eu acho que a psicologia e a psiquiatria é um tabu, né? Eu Sim. conheço pessoas que se sentem muito constrangidas de falar que fazem terapia, homens principalmente, é aquela coisa, eu estou num consultório, tem um bando de mulher lá, às vezes tem criança, porque é uma clínica, né, que atende adultos, atendem criança, e tem um homem lá sentado olhando, tipo assim, o que essas pessoas estão pensando de mim? Até porque a gente vem de uma cultura de que homem não chora, homem não mostra sentimentos, então que as mulheres é que são mais emotivas, mas até entre as mulheres, né, tem essa questão de as mulheres elas psicólogo, eu já ouvi isso literalmente, psicólogo é coisa de gente doida, e psiquiatra também. Então, às vezes a pessoa ela cria uma resistência, ou ela não tem resistência, mas ela tem vergonha do que os outros vão pensar por ela estar fazendo terapia. Então, por exemplo, eu em consultórios assim de clínicas terapêuticas, eu acho que de 8 em 10 é mulher, sabe? E a sensação os homens não têm problema, só a mulherada. A mulherada toda vai para terapia. Tipo, a sensação quebrei a unha e fui para terapia, entendeu? Então, é um tabu, eu não sei, eu percebo isso, eu não sou psicóloga, mas o que eu converso com as pessoas assim, eu acho que é um tabu. Mas como é que a gente desmistifica isso? Porque saúde mental é tão importante quanto a saúde do corpo. Então, como é que a gente pode trabalhar isso na gente, de que é um cuidado que você tem com você mesmo, é como fazer um check-up, né, do coração, como é um cuidado que você tem com você mesmo, e como lidar com possíveis comentários, piadinhas, mulheres nem tanto, acho que principalmente os homens, de que você vai no terapeuta, vai falar de quê? Você vai ficar conversando com um estranho, e a opinião dos outros acaba impactando a gente. Então, como é que a Sim. gente trata disso? Você falou, vamos buscar ajuda. Mas tem gente que precisa de um passo anterior, que é a coragem de buscar ajuda, de reconhecer e de buscar ajuda. Então, eu acho que entre o detectar que eu preciso de ajuda e buscar ajuda, acho que no meio do caminho tem a coragem não, eu vou para a terapia. E eu tive um colega meu que ele agendava no último horário, para ninguém ver que ele estava entrando na clínica terapêutica, sabe? E ele me contou isso, assim, e ele, quando eu falava, ele me falava baixinho, como se estivesse contando um segredo, sabe? Não, porque eu sempre agendo o último horário, porque aí já todo mundo já foi atendido, e não sei o quê, gente, mas é terapia, sabe? E aí eu falei, e na época eu não soube como ajudá-lo, sabe? De tipo assim, tá tudo bem você ir para terapia. Se você quer ir no primeiro horário, no último horário, tudo bem. Se você só pode ir no último horário, é uma coisa, mas você querer ir para o último horário, para ninguém ver, ninguém ali de dentro da clínica, os outros pacientes não verem que vai. Falei, gente, nem se fosse famoso, né? Ai, fulano de tal famoso está indo na terapia. Não era uma pessoa famosa. Então, qual é o problema das pessoas o virem dentro de uma clínica de terapia? Então, assim, tudo graças a Deus que ele estava indo, né? Que bom que ele estava indo para terapia, mas como é que a gente desmistifica e lida com tudo isso? Porque eu não sou psicóloga e sei de alguns casos assim, relacionados à terapia é um tabu. Eu acho que você deve viver isso com certeza muito, muito mais do que eu, mas como é que a gente pode ajudar? Sim. Sabe o que é muito comum? Um homem chega no consultório e fala assim, oi, né? Aí eu pergunto o que a pessoa está fazendo, o homem, né? O que ele está fazendo ali no consultório e tal, e ele fala, eu vim porque a minha esposa mandou.
Eu vim porque a minha filha mandou, a minha mãe mandou, é muito comum. No primeiro contato, E você eu sou falando isso? bonzinho, né? Eu sou bonzinho e eu quero o bem de todo mundo e eu vim. Sim. É como se fosse uma justificativa, né? Assim, tô explicando, eu tô aqui, mas não é porque eu quero. É interessante esse movimento, né? Não Mediante foi esse por que você tá vontade tratando. própria, não foi por vontade Isso. própria. Fui meio que forçado. Mas e Isso aí, como é mesmo. que a gente lida? Porque esse pelo menos foi, né? Tem gente que nem chega aí. Sim. E aí, como é que a gente lida? Então, de fato, ainda tem uma série de tabus em relação à terapia, ao psicólogo, um medo de estar se expondo. Você trouxe essa questão da exposição, isso reflete muito a nossa sociedade, né? A mulher, ela pode falar de sentimento, ela pode chorar, e o homem não. Então, assim, o que que eu diria, né? O psicólogo, ele não lê mentes, como tem gente que pensa. Ele não fica te analisando para te criticar, né? Que também é o que muita gente pensa. Ah, vou chegar lá, vou ouvir crítica, né? Não vou. Não, não é nada disso. É uma ajuda especializada, é um profissional enfim, estudou para poder fazer uma análise e te ajudar. Então, assim, minha dica principal, tá? Pensando que hoje a gente tem aí uma internet ao nosso favor, toda uma rede que ajuda, assim, tem seus contras, pode ter, mas tem muitos prós. Então, assim, hoje em dia, quando você vai numa consulta com um profissional da saúde, você consegue antes saber um pouco sobre ele. E eu acho que essa é uma boa dica. Preciso de um psicólogo. Primeira coisa, você tem que estar à vontade com aquele profissional. Então, assim, eu também escuto homens que não se sentem à vontade, por exemplo, de estar numa consulta com uma psicóloga, né? Uma psicóloga, no caso do gênero feminino, né? Uma mulher. Então, assim, não tem que procurar uma psicóloga, busca já um psicólogo. E aí tem, como eu falei, tem milhões de sites hoje que dão a opinião do profissional, tem Instagram, Facebook, muitos profissionais hoje em dia têm isso, eu tenho observado até que tem crescido mais essas redes sociais pós-pandemia, então assim, é mais uma ferramenta a favor da população, da comunidade, então assim, preciso ir, busca uma indicação, ou busca alguém que você já consiga ver mais ou menos como é que ver alguma coisa sobre o trabalho antes de ir para consulta. E é isso, assim, chegou lá, não se sentiu à vontade, tem outros profissionais, eu acho que é muito importante ter esse vínculo. Aliás, é fundamental. Para o tratamento dar certo, tem que ter um vínculo paciente e psicólogo. Não tem como ser uma relação super distanciada, porque o processo não vai funcionar. Para o processo funcionar, tem que ser uma relação próxima. Então, assim, não é fácil, imagino, né? Mediante isso que você trouxe, realmente eu vivo isso na minha prática e eu sei que realmente isso acontece. Mas, assim, é pensar. Mas também, Tatiane, eu tenho observado muitas pessoas que diziam, homens e mulheres aí, eu tô falando dos dois, né? Pessoas que diziam que nunca iriam buscar psicólogo, que estão vindo com maior frequência ao consultório. Isso também é um ponto positivo. Ainda tem tabu sim, mas eu percebo que vem diminuindo um pouco. Falam assim, nunca imaginei estar aqui na sessão, nunca imaginei buscar psicólogo, e vão, e iniciam, se disponibilizam, né? Mas eu diria que é isso, assim, é buscar, ou de repente uma indicação com o médico que seja da sua confiança, tem um médico já há muitos anos que te acompanha, busca ver, normalmente ele tem um psicólogo para te indicar. Eu diria que é isso, agendar uma consulta com alguém que te dê algum nível de segurança. E agora, mudando aí uma outra perspectiva, já que a gente está num canal falando de contabilidade e falando de relacionamentos, como é que a gente lida com pessoas tóxicas no ambiente de trabalho? Porque, assim, você tem todo um processo, né? A gente falou, a pessoa precisa reconhecer que precisa de ajuda, às vezes isso é um tabu que a pessoa precisa vencer e ela precisa chegar até um psicólogo. E às vezes eu vi um meme muito engraçado que é assim, eu faço terapia para conviver com pessoas que precisam de terapia. Então, assim, de repente, se eu tivesse num ambiente melhor, talvez eu não precisasse de tanta terapia. Então, não é às vezes um incômodo comigo,
é o incômodo no ambiente que eu estou e nem sempre esse ambiente ele pode ser alterado. Então, como é que a gente lida com pessoas tóxicas no ambiente de trabalho, em casa? Eu li uma reportagem, já tem alguns meses já, e me deixou chocada, que eram falando de mães que são psicopatas. E aí me chamou muita atenção, porque quando sempre fala assim, mãe, você fala do amor maior, do cuidado que a mãe dá a vida pelo filho e aquela coisa toda. E eram relatos de pessoas que não eram psicopatas e que eram filhas de mulheres psicopatas, sociopatas e pessoas tóxicas. Então, assim, pessoas tóxicas também têm filhos, pessoas tóxicas também trabalham, também estudam, também estão inseridas na sociedade. Não dá para fazer um cordãozinho de isolamento e colocar as pessoas tóxicas num cercadinho. Então, como é que a gente lida com essas... Como é que a gente faz terapia? Como é que a terapia funciona para quem tem que lidar com quem precisa fazer terapia, né? Porque uma pessoa tóxica, ela precisa de terapia. Então, como é que a gente tenta sobreviver a isso? Porque também é como a correria do dia a dia, né? Você lidar com uma pessoa tóxica é muito gasto de energia. Uhum. Então, eu sei que se a gente pode sair do ambiente, troque de ambiente, né? Muda o ambiente. Agora, quando não dá para mudar de ambiente, e aí? Como é que a gente resolve? Ou ameniza, né, pelo menos? Sim, então, a terapia também vai ajudar nisso, né? Porque, assim, na verdade, lembra lá no início que eu falei que a gente acredita na potência das pessoas, na capacidade de escolha? Então, assim, a terapia ela vai funcionar para auxiliar no fortalecimento emocional daquele sujeito. Um outro conceito também que a gente tem dentro da psicologia é a percepção. É aquela história, assim, trocando em miúdos, né? A história do copo meio cheio, meio vazio. Duas pessoas olham para o mesmo copo que está preenchido pela metade, uma pode dizer que está meio cheio, a outra pode dizer que está meio vazio, vai depender do ponto de vista. Então, assim, de fato, as pessoas tóxicas, elas sugam mesmo. Não estou falando que o sugar, né, digamos assim, é imaginário, não é isso. Mas, assim, você pode encarar aquilo. Se você estiver frágil emocionalmente, você pode encarar aquilo de uma forma muito mais pesada. E se você estiver mais fortalecido, você consegue encarar de uma forma um pouco mais leve. Fazer até piada, talvez, da situação, lidar de outras formas, né? Agora, dentro do trabalho, o que você pode fazer? O psicólogo, o espaço da terapia, também vai trabalhar estratégias com aquele cliente, estratégias possíveis dentro do contexto dele, para ele lidar com isso. Vai depender do nível hierárquico que ele ocupa, vai depender do espaço físico da empresa dele, vai depender do cargo, das tarefas que são da obrigação dele, vai depender de uma série de coisas. Cada pessoa, as relações são diferentes. Então, cada contexto vai pedir uma solução. E a gente vai trabalhar também isso dentro da psicoterapia, além do fortalecimento pessoal. Dentro do trabalho, você pode ter algumas estratégias também, né? Assim, normalmente, hoje em dia, nas empresas, não todas, mas normalmente tem aquela pessoa que vai intermediar conflitos, né? Que normalmente são psicólogos. Então, assim, você pode sim chegar e se abrir. Eu já cheguei a trabalhar também com isso. Então, assim, você pode se abrir sim com essa pessoa para ela te dar algum tipo de suporte. Se não tiver isso, se você tiver algum gestor ou algum par, alguém que possa, de alguma forma, que você possa se abrir e solicitar algum tipo de ajuda, eu acho que também é interessante, como eu falei, né? Vai depender de cada contexto, né? Mas, assim, é muito importante trabalhar a questão dos limites. Às vezes, você vai ter que conviver com aquela pessoa no seu dia a dia profissional, mas você não necessariamente vai precisar levar aquela pessoa para, por exemplo, para o shopping depois do trabalho, né? O lanchinho, happy hour, você não precisa. Então, assim, acabou o horário do expediente, de fato fazer esse exercício de impor limites, né? E assim, um outro ponto também que eu acho muito importante, e que a psicoterapia também vai ajudar, mas que você também pode fazer, né? A pessoa em questão pode exercitar, tudo é um exercício.
seria a questão de observar mesmo como é que é o funcionamento daquela pessoa, desenvolver estratégias para lidar com aqueles comportamentos que aquela pessoa tem, né? Dependendo do caso, do nível de incômodo, pode chegar para a própria pessoa e conversar e sinalizar. Às vezes a pessoa é tóxica, mas ela não se dá conta. Então, dependendo da situação, dá também para fazer esse tipo de estratégia. E aí tem vários caminhos possíveis, né? Mas é legal sempre, como eu já falei, estar trabalhando esse fortalecimento pessoal mesmo. E há uns anos já a gente vem vendo o nível de desemprego aumentando. Então, ok, eu tenho que lidar com pessoas tóxicas no trabalho, mas e aquela pessoa que perde o emprego? Né? Imagina, você trabalha e trabalha porque tem conta para pagar, né? A maioria não trabalha por Uhum. esporte. Então, assim, como é que a gente cuida da saúde mental? Perdi meu emprego, tem aí milhões de desempregados no país, tem muita gente boa, qualificada no mercado que está desempregado. Então, assim, a gente não está num pleno emprego que você pode ficar procurando outro emprego, entendeu? Então, mas como é que fiquei desempregado? Como é que eu lido com isso? Porque é acordar todos os dias sem trabalho, mas com a certeza de que as contas vão continuar chegando. Uhum. Eu imagino que, pelo que eu vejo, essa situação gera muita angústia, né? Gera muita tristeza, preocupação. É uma situação muito difícil. E aí eu vou te falar, Tatiane, dentro do viés psicológico. A gente acredita muito que o ser humano ele tem os recursos dele, né? Então, assim, aconteceu uma situação horrível. Meu Deus, o mundo acabou, né? Fui demitido. E agora? Poxa vida. A gente acredita que à medida que o tempo vai passando, a pessoa meio que vai digerindo, processando aquela informação, porque tem o primeiro momento, que vem aquele baque, aquele susto. Fui demitido. E agora? Depois o tempo vai passando, a pessoa vai digerindo, vai processando, lidando com a realidade. Até porque E tem é, gente que não. Tem gente que é demitido, mas recebe uma rescisão muito gordinha, um FGTS bom. Então ele sabe que nos próximos meses ele ainda tem um dinheiro que ele recebeu da rescisão e do FGTS. Agora tem gente não, que por estar pouco tempo no emprego, a rescisão é muito pequena. E aí? sim. Então, e aí eu posso dizer o seguinte: é interessante a pessoa, de alguma forma, buscar recursos, pensar estratégias, coisas que ela pode fazer. Primeira coisa, eu acho, é fazer as contas mesmo, colocar, ver o que tem para pagar, o que tem para receber, botar, ver as contas. É muito importante, Tatiana, trabalhar com dados concretos, tá? Que às vezes a pessoa acha que não vai dar, que vai ficar muito enrolado, e se for botar na ponta do lápis mesmo num papel, de repente nem fica tão ruim assim. Então eu diria, minha dica é essa, assim, primeira coisa é colocar realmente num papel, identificar de fato o que você vai receber, o que você vai precisar pagar, e dentro disso, começar a planejar. Você pode voltar a buscar trabalho na sua área, né? Mandar currículo, daquela forma tradicional, digamos assim, ou pensar, de repente, coisas que você sabe fazer, que você gosta de fazer, ou que você sempre quis fazer, mas não teve tempo, de trabalho, que eu digo, né? Às vezes tem gente que trabalha no mercado formal e que gosta muito, sei lá, de artes manuais, sei lá, né? Tô dando um exemplo. E aí você pode, de alguma forma, tentar projetar como é que você coloca isso em prática. Eu acho que é uma boa forma, de repente, de voltar a ter renda. De novo, não que seja fácil, eu sei que não é fácil, mas é tentar pensar, de repente, em plano B, C, depois de um tempo, depois que tudo foi digerido. Trabalhar com dados concretos e pensar estratégias para conseguir ter alguma renda que some, como você falou, rescisão, FGTS, vai somar, você vai receber algum dinheiro, ter alguma renda extra para compor aquele rendimento. Entendi. Agora, uma última pergunta. E aí, na verdade, devia estar ligada até aos tabus, né?
Mas terapia funciona para todo mundo? Ou vai ter Sim, gente, tem gente que não adianta, pode mudar é, toque para. Não é toque o nome, como é que é o nome? Cognital, TCC, né? TCC, terapia Pode, cognitivo comportamental. pode mudar de TCC, você pode tentar vários, você pode mudar de psicólogo, do mais barato ao mais caro, que aquela pessoa ali não tem jeito. Tem essa pessoa? Muito importante essa pergunta, muito interessante. Olha só, terapia funciona para todo mundo? Sim, só não vai funcionar ou para alguém que tem um transtorno psiquiátrico muito grave, que esteja sem medicamento, Como, uma por pessoa que a exemplo. gente diz, uma pessoa que tem esquizofrenia. Não Ah, gosto de falar que é esquizofrênico. Tem ok. esquizofrenia, tá ali com aqueles sintomas, para assim, para quem não sabe, né? Às vezes ouve vozes, vê imagens. Então, assim, se essa pessoa não estiver tomando um medicamento, com medicamento, sim, ela consegue fazer terapia e é muito bom, tá? Mas se ela estiver fora da realidade, como é que eu vou tratar uma pessoa que está muito fora da realidade, né? Assim, no sentido de estar realmente vivenciando sintomas muito fortes. Aí é importante ter a medicação junto para a terapia conseguir entrar. Ou então crianças muito pequenas, de 1, 2 aninhos, que também não, você vai trabalhar ali, mas não vai ter um desenvolvimento muito grande do trabalho, porque é muito pequenininho ainda. Né? Então, assim, tirando esses casos, qualquer pessoa, até mesmo alguém que tem esquizofrenia, né, como eu já falei, e qualquer pessoa pode, qualquer transtorno, qualquer, ou não também, não necessariamente precisa ter um diagnóstico para fazer a psicoterapia, pode sim fazer, desde que tenha disponibilidade, é muito importante. Às vezes a pessoa diz que a terapia não funcionou, sim, tem vários motivos. Mas Às o que vezes que é não ter teve disponibilidade? Disponibilidade de tempo? de vontade, Ah, ok. empenho, assiduidade, pontualidade, está disponível a ouvir, está disponível a falar. E aí, se você estiver desconfortável na terapia, você pode até falar para o psicólogo: olha, eu estou desconfortável por causa disso, disso, disso. É ter disponibilidade de troca, de mudança. É essa a palavra, ter disponibilidade de mudança. Então, assim, não adianta. Você pode ir no melhor psicólogo do mundo. Se você não quiser mudar, ou se não fizer sentido para você mudar ou trabalhar certas questões, não vai ter resultado. Mas, se você quiser, qualquer pessoa que queira de fato, a partir ali dos 2 anos, consegue um bom resultado na psicoterapia. E já aconteceu de alguém chegar no consultório assim e falar assim, não, em 2 semanas isso está resolvido, cronometrar ali, querer colocar um tempo para resolver alguma coisa que é questão para ela? Porque, assim, a pessoa fala assim, Sim. nossa, mas você está na terapia até hoje, tipo, não conseguiu resolver isso? Que pessoa problemática é você que fica 1, 2, 3, 4 anos fazendo terapia? Então, eu queria só para a gente fechar, que você falasse desse tempo que é necessário dentro de uma terapia. Se tem Uhum. coisas que a gente consegue resolver em questão de semanas, e se tem coisas que levam, ou tudo leva anos para ser resolvido, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo, até porque chega um ansioso lá, ele vai querer, não, vim tratar a ansiedade, e em 2 semanas eu não quero mais estar ansioso. Quer dizer, ele chega ansioso colocando tempo e o psicólogo, né, deve ficar pensando, meu Deus, o que eu faço, né? Estou sendo cobrada para, tipo, como se fosse uma fábrica, né, de produção em série. Estou produzindo seres Uhum. humanos melhores a cada 2 semanas. Eu acho que isso não é viável, mas fala para a gente fechar da questão do tempo da terapia. É muito comum as pessoas chegarem com pressa para resolver. Claro, elas estão sofrendo, então elas querem resolver para ontem. Eu até entendo. Isso é comum, mas não é assim que acontece. Tudo é um processo. Como eu já falei, né? Você às vezes muda o funcionamento de anos. Você não vai mudar o funcionamento de anos da sua vida em uma semana. Se você faz assim, você não iria sofrer, certo? Mas não é tão fácil assim. Não gosto muito de trabalhar com conceito de alta, e isso é uma particularidade minha, porque eu acho assim, ninguém precisa tratar o que é só aprender a lidar de uma forma mais saudável com as suas características pessoais.
se tudo estiver funcionando de forma saudável, você estiver satisfeito com o que você está vivendo, né, que a pessoa está vivendo, pronto, já está valendo, assim. E às vezes as demandas mudam. Então, assim, às vezes você inicia a terapia por uma questão X, e aí ao longo do processo vem a questão Y. Então, e não tem exatamente um tempo definido. Ah, olha, o tratamento vai durar 6 meses. Não, vai depender muito de como vai ser a relação psicólogo e cliente, a disponibilidade do cliente, a disponibilidade do psicólogo, vai depender de como vai durar o processo. Claro, assim, normalmente, eu diria que com uns 2, 3 meses, já é possível ver alguma mudança. Normalmente, tá? Estou generalizando, varia de pessoa para pessoa. Mas normalmente nesse período a gente já consegue observar alguma mudança. Não que a pessoa esteja 100%, mas já tem alguma mudança. Então, assim, vai variar muito de uma série de variáveis, tá? Mas no geral funciona e vai fluindo, sim, com o tempo. Ah, que bom. Bom, Amanda, com isso a gente encerra a nossa entrevista. Claro que eu peço para você deixar os seus contatos, como é que a gente acha você nas redes sociais. E agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, falar de saúde mental. Eu acho que é um tema importante, tá, para todos os profissionais. O Carreira Contábil, a gente trata não apenas das questões técnicas de quanto ganha um contador, o que dá para fazer dentro da profissão contábil, mas a gente engloba aí a necessidade de falar inglês, a necessidade de cuidar da saúde mental, outras necessidades, porque a pessoa ela é um todo, né? São várias pecinhas de um quebra-cabeça. Então, saúde mental é importante. A gente precisa dar tanta importância para a saúde mental quanto que a gente dá para a saúde do corpo. Então, obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Diz para a gente como a gente te encontra nas redes sociais. Eu quero agradecer o convite, realmente eu adorei ter participado, como eu falei, né, é sempre muito importante esclarecer, falar, ter esse espaço, e eu espero que as pessoas tenham conseguido ter clareamente, né, vamos dizer assim, ter alguma luzinha aí que possa ajudar. Assim, muito obrigada mesmo pelo convite, tá? Eu estou no Facebook, estou no Instagram. Meu arroba é psicóloga.amandamilese, tá? Então as pessoas conseguem me achar nesse endereço. Tá ótimo. Eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube e na descrição do podcast os contatos da Amanda. E esse foi o nosso Carreira Contábil falando de saúde mental. Amanda, muito obrigada. Tchau, tchau.